Boa noite, dando início a mais uma entrevista. E hoje a minha convidada é a Gal Maria. Vamos chamá-la aqui, que daqui a pouquinho está todo mundo entrando aqui de novo. Deu um probleminha no início, vamos ver se agora dá certo. A Gal já está aqui e está todo mundo entrando de novo. Gente, vão dando feedback para ver se o som tá bom, se a imagem tá boa, para que essa live seja realmente completa. A minha convidada já está aqui, já estou mandando um convite para ela. Ver se agora vai dar certo. Kiko Nascimento já está na área de novo, meu produtor. Cleudo Silva, seja bem-vindo. E ela entrou aqui comigo. E agora, Gal? Eu só me vejo, meu amor. Você sabe que da outra vez aconteceu a mesma coisa. Eu acho as pessoas nos veem as duas, mas eu só consigo ver a mim mesma. Não aparece você para mim. Ontem, na live de um amigo meu também, aconteceu a mesma coisa. Coisas do Instagram. Mariana, você está nos vendo? Tá todo mundo vendo nós duas. Então, vamos prosseguir. O que você... Eu queria te ver, né? Pois é, o bom seria me ver minhas expressões, né? Mas faz o seguinte, você sai, eu fico aqui e você entra. Bora. Você manda o convite para mim, você manda o convite para mim, para a gente ver. Vamos tentar, né? Gente, o Instagram tá dando isso, né? Vamos continuar aqui, mas ela quer me ver, né? Mas vamos continuar. Deixa ela entrar de novo, ela vai enviar a solicitação. E aí, meu nome é Gal. Gal Maria. Grande Gal Maria. Vão chamando as pessoas, convidando. Quem está mais conosco aqui? Vamos ver se agora ela entrando, ela enviando o convite. Vão andando aviãozinho. E ela não... Ela está aqui já? Não, ela não entrou ainda. Ela não entrou aqui ainda. Estou aguardando a entrada da minha... O bug é bug do Insta mesmo. Outro dia também eu fiz com a Tânia Alves, deu problema. Com o Ebert Azul também deu problema. Eles não conseguiam. O Instagram está realmente, né, bugando. Eu estou esperando agora ela entrar. Vamos ver se ela vai entrar. Aqui. Ela está mandando solicitação. Vamos ver se dessa maneira dá certo. Jonathan Almeida está aqui conosco, grande instrutor. E agora, Gal? Só eu. Só você? Só linda e maravilhosa, na tela toda. Estou sozinha. Tô dividida. Mas onde seria você não aparece. Gente, que coisa, né? Vamos continuar assim mesmo? Você que manda. Então vamos. Vamos fazer a live, né? Tá todo mundo aqui, já temos muitos convidados aqui conosco. E vamos dar continuidade. Eu tô te vendo, viu? Eu te vejo, linda e maravilhosa, eu te ouço, nós duas. Ó, o que está dizendo continua. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, Antes de mais nada, boa noite a todo mundo. Boa noite, Cíntia, pelo convite. Eu já te falei mais cedo que eu passei o dia esperando por esse momento. Pois é, imagina, esperando o dia por esse momento, para nesse momento não tá. E olha que eu desliguei e liguei o telefone para ver se era alguma coisa. Desconectei, conectei de novo o Instagram, mas é do Instagram mesmo que acontece. Tem acontecido isso mesmo. Tem. Mas Então, depois que a live é salva, ela fica normal. fica. Só durante a transmissão que está assim às vezes. Então vamos embora. Estou aqui recebendo essa maravilhosa cantora, né, sambista, Gal Maria, essa lindeza aqui, né, que nos lembra, claro, nos reporta a grande Gal Costa, né, a grande cantora Gal Costa, ela que é brasiliense, cantora sambista, primeira diva trans do Carnaval de Brasília de 2023. Uma mulher que traz uma força, não apenas na sua voz, mas em sua maneira de viver e encarar o mundo. Ao mesmo tempo, ela traz uma docilidade na sua maneira de falar, como a própria Gal também tinha, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa grande artista, talentosíssima artista, multifacetada, e saber sobre o seu espetáculo, né, musical, o Samba Transforma. Mas vamos primeiro conhecer um pouco da Gal, um pouco da sua trajetória, do início de tudo. Gal, eu vou começar fazendo a pergunta que todo mundo quer saber, né? Que é do início de tudo, como começou, né?
em que momento da sua vida você se percebeu trans e como a arte ela entra na sua vida? Entendeu um pouco Maravilha. do início? Bom, antes de mais nada, boa noite, Dai, Luciene, todos que estão entrando aqui. Obrigada pela presença. Eu me percebi trans desde que eu nasci. As pessoas dizem, esse termo não existia, trans, mas eu já percebi que eu tinha nascido diferente dos meus irmãos. As pessoas me perguntam, quando que você virou trans? Quando que você decidiu ser trans? As pessoas nascem. E é muito importante entender que crianças trans nascem trans e existem trans. E quando eu aprendi a falar, Cíntia, se eu disser alguma besteira, fala assim, Gal, menos, tá? Porque eu Pode deixar. falo muito. Quando eu aprendi a falar, eu dizia, papai do céu, põe um probleminha no meu piu-piu para o doutor cortar e fazer a chachatinha que o senhor esqueceu de fazer em mim. Porque o fato de ter nascido com aquele piu-piu me trazia a consciência de que eu seria obrigada a me comportar e me desenvolver um menino, um garoto, um rapaz e um homem. E eu tinha certeza que eu não tinha nascido para ser assim. Só muito tempo depois é que eu pude entender que mulheres também podem ter bilau e está tudo bem. Não é a genitália que faz o ser. Mas isso eu só aprendi e entendi perto de fazer os meus 50 anos de idade. Porque não existia esse termo trans. Então era traveco, menino que quer ser mulher, menina que quer ser homem. Então tinham termos muito pejorativos e que machucavam muito, né? Muito E eu não tive infância, Cíntia, porque eu não podia brincar nem com os meninos e nem com as meninas. Às vezes que eu tentei, mesmo que sem me interessar muito pelas brincadeiras de meninos, mas às vezes que eu tentava socializar com os meninos, isso criança que estamos falando ali, 4, 5 aninhos. Eu já era chamada de belas pernas, de mulherzinha, de mariquinha, de fresquinha, levava cascudo, eles me batiam, cuspiam, então eu não podia brincar com os meninos. E eu também não podia brincar com as meninas, porque para a sociedade eu não era menina, então existia uma separação, os pais não deixavam as crianças brincar. As meninas brincar com meninos, porque tinha medo que tivesse algum tipo de desrespeito, ou coisinha assim, alguma brincadeira que fosse saliente. Então não me deixavam brincar com as meninas, vai brincar com os meninos. Toda vez que eu tentava brincar com os meninos, eu era chamada de mulherzinha. Então, eu não era nem menino para brincar com os meninos e também não era aceita como menina para brincar com as meninas. Isso me fez ficar muito tímida, retraída e na minha solitude. Às vezes eu pegava uma boneca da minha irmã escondida e ia para baixo da cama para brincar, sozinha, mas embaixo da cama, sem que nenhum adulto me visse. Você E foi tem assim a minha infância. isso? Eu não te escutei. Você tem uma lembrança muito nítida disso? Isso é dessa época, né? De toda a minha vida, eu tenho uma lembrança muito forte, eu tenho uma memória muito precisa. E de toda a minha vida, da cor da parede da casa que eu vivi quando criança, de todas as casas que nós moramos, do meu pai, que faleceu quando eu estava perto de fazer 11 anos, mas eu me lembro de muito antes disso. Pequenininha, ficava assim, agachada, vendo meu pai mexer no carro. Era um homem lindo, dos olhos verdes, carioca. E eu tinha uma paixão por ele, uma admiração. Eu me lembro de tudo, dos bichinhos que nós criamos, né, dos bichinhos domésticos. Minha mãe sempre trouxe para a gente pintinho, preá, coelhinho, peixinho de aquário, coisas assim para a gente lidar com os animais e para a gente aprender a lidar com as perdas. Então, quando morria um passarinho, um pintinho, passarinho nunca entrou lá em casa, não, porque minha mãe não aceitava e nem eu. Nunca admirei gaiolas. Mas pintinho, coelho, preá, galinha, tudo isso, quando morria, ela fazia enterro para a gente entender que tudo que nasce morre. Então, ela sempre teve esse cuidado com a gente. Engraçado. E eu me lembro disso. Isso é muito interessante, porque eu também tenho esse cuidado, né? Fazer com que a criança ela saiba lidar primeiro com a perda, né, do animal, que já é um sentimento muito ruim quando se perde um animal, né? Para ir lidando com essa questão da perda. Mas como era a relação sua assim, com seu pai, sua mãe, seus irmãos? Era uma relação feliz. Eu tive fora essa... Mas também eu não sofria. Eu percebia que eu não podia brincar nem com os meninos, nem com os meninos, mas eu me divertia comigo.
Você se sentia amada pelos seus pais? Pelos irmãos? Muito, muito, Isso foi, totalmente. então, isso foi uma base. Gerline, um beijo para você. Totalmente. Meu pai tinha um carinho pela gente muito grande, uma educação. A gente apanhou muito pouco. Eu vim apanhar depois de adolescente, assim, levar umas lapadas de cipó, porque eu era terrível. Mas quando criança, os meus pais, bastava olhar para a gente já colocava a mãozinha no colo e ficava esperando a ordem do adulto. Pode, não pode, faz, não faz. Então não tinha teimosia em casa, não. Mas não tinha agressão. Meu pai era muito carinhoso, minha mãe também. Meu pai era taxista, então ele saía para trabalhar, chegava às vezes tarde, bem tarde da noite, às vezes de madrugada. E eu me lembro que os meus irmãos não conseguiam ficar esperando. Eu sempre fui muito coruja, assim, de hábitos muito noturnos. E eu ficava com a minha mãe assistindo televisão até o meu pai chegar. E ele sempre chegava com doces, que ele dizia assim, trouxe coisas. Aí tinha Zorro, pirulito, Maria Mole, suspiro, doces que ele trazia da rua pra gente. E eu ficava esperando. Aí eu escolhia os meus, guardava, aí sim eu ia dormir. E os meus irmãos ficavam com o que sobrava. Esperta você. Olha, temos pessoas Lógico. aqui na live dizendo assim: meu Deus, é a Gal, minha internet está oscilando muito. Fala meu nome, Gal. É Gerline. Oi, Gerline, um beijo para você. Ah, ela tá, fala meu nome. Já falou, Gerline. Olha, o oficial Carlos Leal é um amigo meu chamado Carlos Leal. Ele é escritor, ele é jornalista, ele tem um programa chamado Papos Biográficos. Ele também é apresentador dos programas lá em Salvador. E ele já está dizendo aqui, essa é top, essa eu quero. Ah, Eu depois vou passar o seu obrigada. contato aí para ele. Quem sabe você não Vamos fica aqui, conversar. daqui, né? Também se apresentar aqui no Nordeste, Aracaju, Salvador, Se Deus né? Recife. quiser. Nossa, precisa, né? Eu Agora, quero. É o meu sonho. daqui a pouquinho está acontecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gal. Por que Gal Costa? Né? Como é que aconteceu esse encantamento pela cantora? Você Pois já é. tinha o estereótipo dela quando criança ou adolescente? Como Não, é eu que... nunca tinha percebido nada, nunca tinha acessado a arte da Gal Costa. Isso só veio acontecer, obrigada, Luciane, você que é um presente na minha vida. Isso só veio acontecer já na minha adolescência, em 85. Mas eu não conhecia muito a Gal. Eu conhecia a Clara Nunes, eu conhecia a Alcione, porque minha mãe era apaixonada pela Alcione, cantava muito Ah, Alcione. E a minha avó era apaixonada por Clara Nunes. Então, todos os finais de semana, quando nós íamos para a casa da minha avó teve 12 filhos, veio de Manaus, com a sua família, viveu em Brasília, no começo de Brasília. Assim que Brasília se tornou capital do país, minha avó veio para Brasília, de Manaus, com seus filhos. Alguns nasceram aqui, mas assim, ela teve 12 filhos. E o meu pai veio do Rio de Janeiro para conhecer a capital. E aqui conheceu minha mãe, se apaixonaram, começaram a namorar à distância por cartas, depois decidiram fazer vida em Brasília e se casaram e nós nascemos. Somos quatro filhos biológicos e um adotivo. Mas íamos todos os netos, sobrinhos, filhos e agregados almoçar os domingos na casa da minha avó. E lá os almoços eram regados a samba. Então era Martinho da Vila, muita Clara Nunes. E o meu primeiro disco que eu ganhei foi da Clara Nunes, presente da minha avó. Porque eu falava, vó, põe de novo, vó, repete. Aí minha avó falou, leva esse disco para você. sim. Eu já cansei de ouvir isso. E aí eu não acessava Gal, não conhecia. Eu tinha ouvido algumas coisas na rádio, claro, Chuva de Prata, né, um dia de domingo com Tim Maia, mas não tinha me despertado nada muito expressivo, assim, porque eu era muito apaixonada por sambas e por rock nacional. Naquele período dos anos 80, Brasília era o berço do rock nacional. E eu tinha acabado de vir embora do Rio de Janeiro, que é uma outra história, que eu passei minha infância lá. Mas eu já estava aqui em Brasília e aí passou uma chamada da Gal, um show da Gal. E a minha tia estava almoçando com a gente, aí falou assim, vamos pro show da Gal. Eu falei, imagina, tia, tá tendo o show do Plebe Rude, Titãs, Capital Inicial, todo mundo junto, Legião Urbana, o Traje a Rigor, no mesmo evento, a senhora quer me levar pro show da Gal? E ela falou, vamos, eu pago. Adolescente vai para qualquer canto quando o convite é pago, né? O convite for pago, a gente vai, a gente quer sair de casa. Você tinha quantos anos nessa época? Vamos fazer as contas. Mais ou menos. Eu nasci em 71, isso foi em 85, eu tinha 15?
por aí. É isso mesmo. Eu acho que estava fazendo 16 anos, mais ou menos. Tá. Por aí. Era E aí adolescente. fui para o show da Gal, com essa minha tia, Ah, que pagou meu ingresso, fui eu, ela e o namorado dela, que hoje é marido. E foi o único namorado e casaram e viveram. E que a trilha deles era Gal Costa, eles ouviam muito Gal Costa. Quando começou o show, eu me apaixonei pela Gal. Na hora que ela entrou em cena, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aquele cabelo, a boca vermelha, aquela pele, a voz aguda. Eu fiquei encantada e eu não tirei os olhos dela durante o show inteiro. E eu cheguei a lacrimejar, né? As lágrimas desceram de tamanha emoção. Primeiro porque era o primeiro show num teatro que eu estava assistindo. Era uma tenda de um circo, mas era uma estrutura de teatro, ao lado do Parque Shopping. E era o primeiro grande show que eu estava assistindo, e aquela voz, aquela mulher, ela me tocou muito. Como se não bastasse, houve ali uma conexão, ela chamou no final do show segurança, acho que ela percebeu a minha comoção, a minha emoção, chamou o segurança, deu um beijo na rosa branca e pediu que ele me entregasse. nossa. Quando ele me entregou aquela rosa, minha tia morreu de ciúmes. Ela falou assim, mas você nem queria vir, ela está apaixonada por você, como assim? A Gal é louca e tal. Hã? E aí ali telou aquela relação. No dia seguinte eu já estava nas bancas de revista buscando recortes de matéria, de revistas sobre a Gal Costa e me apaixonei. Foi amor assim à primeira vista. Foi um encantamento, né? Foi um Foi um encantamento. encantamento. Uma cantora em cima de um palco, visualizar uma pessoa lá embaixo e entregar Exato. o se encantar, né? É, a voz de Gal acalma o caos? Como é que você vê, Total, né? total. Em qualquer momento de turbulência, qualquer momento de desconforto, de dúvida, de insegurança, é a Gal que me acalma, ela me tranquiliza, total. E em qualquer momento de comemoração é com ela que eu celebro. Sempre foi, desde esse dia, desde 85 sempre foi assim. Aí acontece que passaram-se 2 anos, a Gal voltou para Brasília, nós já estávamos morando num bairro mais distante com a minha mãe, Você, papai já não existia mais. você já cantava nessa época? Não, nada. Eu trabalhava como serviços gerais numa loja de discos que me deu a oportunidade de fazer toda a coletânea da Gal, porque meu salário era praticamente para isso. Eu pegava um disco e fazia vale. Toda semana eu levava um LP novo da Gal para casa e consegui fazer toda a coletânea dela. Mas aí em 82, 2 anos, consumindo a arte da Gal e ouvindo e tudo isso, bom, tem uma passagem interessante, que eu brincava de dublar a Gal na sala de casa, com as luzes apagadas, eu deixava a janela da casa acesa para entrar a luz do poste como se fosse um refletor. E eu ficava com desodorante dublando a Gal. Eu não cantava. E aí a minha mãe às vezes olhava, assistia, batia palma, sorria, se divertia e ia para o quarto assistir televisão. A Gal voltou para Brasília para fazer um show no Teatro Nacional, o ingresso era caríssimo. E eu tinha certeza que eu assistiria a esse show. Sim. E aí fiz uns desenhos da Gal, eu sempre desenhei muito. Já, Bom, trabalhei ainda. Eu me distraí lendo as mensagens. Aí eu desenhei algumas coisas e consegui com a minha mãe o dinheiro da passagem de ida e volta. Meus irmãos ficaram rindo de mim. Você não vai ver a Gal? Eu falei, eu vou ver a Gal, eu vou entregar esses desenhos para ela e eu vou assistir o show. Ah, mas sonha que não sei o quê, o ingresso é caro. Eu falei, mas não importa o que vai acontecer, eu vou assistir a Gal. E aí eu fui para o teatro, cheguei por volta das 18 horas, o show começaria às 21h30 e eu fiquei ali parada, né? Paupérrima, roupa horrorosa, um tênisinho feio, uma camisetinha qualquer, mas ali aquela criança, porque eu tinha já meus 17 quase, mas eu parecia ter 12, sempre fui muito pequenininha. E aquela coisinha neon ali, as pessoas passando muito chique no teatro, entrando, o teatro lotando, 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 e eu do lado de fora pensando o que é que eu tenho que fazer para encontrar com a Gal, para pelo menos entregar esses desenhos para ela e dizer eu te amo. Chegou um rapaz, olha que horror, um rapaz bem efeminado, né, um gayzinho, e eu tinha pavor a isso. Então eu sempre digo que quem tem preconceito com travestis, com trans, com gays, é porque se espelha naquela pessoa. Eu tinha pavor, porque a gente ouvia, né, dizer que aquilo era aberração, que o homossexual é coisa do diabo e tal. Eu não me misturava, assim, mas eu me identificava, claro. Esse rapaz chegou para mim e falou assim, estou te vendo há muito tempo aqui, o que são isso? São fotos? Eu falei, são desenhos.
Posso ver? Aí ele olhou os desenhos e falou, nossa, você é um talento e você tem que assistir esse show, você não vai entrar? Eu falei, estou esperando minha tia que está com o meu ingresso. Mentira. Aí ele falou, eu tenho um ingresso sobrando, você quer? Naquele momento era a minha oportunidade de aceitar e o meu preconceito falou mais alto. Eu falei, Deus me livre, aceitar um ingresso de um gay, ele vai querer fazer alguma coisa comigo depois, porque ninguém vai dar um ingresso para ninguém de graça, assim, um ingresso caríssimo, no teatro chiquérrimo. E eu falei, Bondade, não, obrigado. Hã? bondade demais, a gente desconfia, né? Eu imaginei na hora, né? Gay não presta, era o que eu ouvia, então ele vai querer me assediar depois. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência sexual, nenhum contato físico com ninguém. 17 anos. E aí eu morria de medo. Hã? 17 anos, né? 17 anos. A minha primeira relação foi aos 19. E aí ele se afastou, ele percebeu ali aquele preconceito, a minha rejeição, eu muito distante. Ele se afastou e veio um casal muito chique, muito rico. A mãe dele parecia a Toni Carreiro, aquela senhora loura, cheirosa, que eu nunca tinha visto de perto pessoas tão requintadas. Aí ela falou assim, meu filho falou que você está esperando a sua tia e tal. Eu contou a história. E aí folheou um pouco dos desenhos e falou assim, você tem que assistir o show. Deixa eu te explicar, nós temos o ingresso sobrando, tentamos pegar o dinheiro de volta, mas a bilheteria não devolve. Você quer ficar com o ingresso? Aquela pergunta, você quer ficar com o ingresso? Eu entendi que ela queria me vender o ingresso, claro. Ela tentou receber o dinheiro de volta na bilheteria. Não conseguiu. Você quer ficar com o ingresso? Eu falei, eu não tenho dinheiro aqui comigo. Ela falou, meu amor, você não está entendendo. Papai do céu te mandou esse ingresso. É para você entrar no show. Naquele momento eu fiquei mais mulher que a própria filha dela, né? Porque a máscara caiu. Eu falei, eu não acredito! E eu fiquei aquela louca, a louca do auditório. Imagina. Ali eu mostrei quem eu era de verdade, que o filho dela olhou para mim e falou, bonita. Eu entrei no teatro, já estava lotado, porque sim, faltava 3 minutos para começar o show. E a Gal estava no momento auge da carreira dela, assim, arrastando multidões, né? Então eram shows muito lotados, muito concorridos. Eu entrei e saí entrando pelo meio do povo, tinha gente sentada no chão, nas escadas. As luzes se apagaram, anunciando que o show ia começar, salve Gal Costa. E aí eu vi uma cadeira com assento levantado, e eu perguntei do rapaz, tem alguém aqui com o senhor? Ele falou assim, os ingressos são numerados, veja qual é o número do seu ingresso para você poder sentar no seu lugar. Eu não dei ouvido, baixei a poltrona e me sentei. Só depois que me sentei é que eu olhei na poltrona, e no braço da poltrona estava escrito F19. Eu abri o ingresso que eu tinha acabado de ganhar, era exatamente o F19. Nossa. Ali eu tive a certeza de que eu estava sendo guiada por uma entidade, por um anjo, e que tinha reservado exatamente o meu lugar, porque eu não saí procurando, eu não sabia nem que ingressos eram numerados, eu nunca tinha entrado no Teatro Nacional. Eu ganhei o ingresso e achei que era só para entrar, onde tiver lugar eu sento. E eu sentei no lugar que era meu. A Gal entrou no palco e eu gritava, mais que qualquer, mais que fã de Menudo. Eu gritava, gostosa, linda, eu te amo. Era uma coisa escandalosa, um teatro, todo mundo batendo palma muito contigo. Sim. Então, cada término de uma canção tinha uma manifestação da Gal Maria. E eu gritava, enlouquecida. E isso chamou mais a atenção da Gal. E ela toda vez olhava para mim, jogava o coração. E eu gritava, eu te amo. E ela falava, eu também te amo. Delicada, doce, eu não percebi que horas que eu saí do meu lugar e fui para o palco. Mas eu não cheguei a subir no palco. Eu só estiquei o braço para ela com os desenhos. Ela recebeu os desenhos e me disse, obrigada, isso é carinho, gente. Aí falou para mim, que diferença da mulher o homem tem? E eu mudo olhando para a cara dela. Ela falou, senta lá que eu vou lhe dizer. E cantou, que diferença da mulher o homem tem? Um hit que ela fez com o Luiz Gonzaga. Desculpa. No final do show, antes do bis, na última música, ela falou, tchau Brasília, te amo. Aí eu subi no palco. Não façam isso, né, gente? Isso não é educado nem delicado. Assusta o artista. Mas eu fui levada para cima do palco. E ela me abraçou, colocou minha cabeça sobre o colo dela, no peito dela, e falou, gracinha, gente. Aí os seguranças me tiraram meio que violentamente. Ela falou, não machuca, deixa descer para ver o bicho, que eu vou voltar. Então eles me pegaram numa ponta do palco e me levaram para outra ponta do palco, onde eu desci. Mas eles me apertando com força mesmo, me ameaçando. Se fizer isso de novo, você vai passar a noite na cadeia e tal, não sei o quê. Eu nem dei ouvido, eu estava chorando de emoção. Imagina, eu fui para o teatro cedo, com fome, paupérrima, com dinheiro da passagem de ida e volta, e eu estava no palco da Gal.
E aí eu desci, quando eu desci exatamente onde estava reunido o fã-clube da Gal, chamado Gal Profana. E que eles ficaram encantados comigo, o presidente do fã-clube. Falou, eu nunca vi uma expressão de amor tão forte. Você está chorando, eu acompanho a Gal há anos, ninguém nunca subiu no palco da Gal. Amanhã você vai vir com a gente. Olha, Carlos Leal, esse show chamava... O primeiro show da Gal que eu fui foi o Bem Bom, em 85. Mas esse do teatro, desse episódio que eu subi no palco, se chamava Gal Costa in Concert. 2 anos depois, em 87. o Aí eu conheci o Carlinhos é fã-clube, eles muito me deram. fã, tem todos Ah, os discos. O Carlinhos tem todos os discos da Gal e é, o eu CD. vi aqui ele comentando. E aí o Fabiano me presenteou com um monte de coisas da Gal, que era do fã-clube. Camiseta, postais, um cartaz grande, um monte de fotos com autógrafo, que era material de divulgação do fã-clube. Quando a Gal voltou para cantar o Bicho, ela já me viu ali na companhia do fã-clube, com material na mão e tal. Ela deduziu que eu era integrante do fã-clube. Bom, o Fabiano me convidou para assistir o show com ele no dia seguinte. Eu falei, eu não tenho dinheiro para ver amanhã. Ele falou assim, não, o convite é nosso, você não vai pagar para entrar, você vai entrar como um fã-clube, como integrante do fã-clube. Só precisa ir até o fã-clube, que ficava no Guará, e você se encontra com a gente no fã-clube, na sede, me passou tudo, endereço e tal, não sei o que, você encontra a gente lá, que a gente vai vir juntos para o show, e aí você entra com a gente. Quando eu cheguei em casa, nessa época não existia celular, não existia mal telefone, só em casa de rico. Então minha mãe estava desesperada no muro, olhando para uma parada de ônibus, era um bairro bem perigoso, periferia, e minha mãe olhando no muro, já preocupada, porque o show levou ali 2 horas, começou 9h30, então eu cheguei em casa por volta de meia-noite, era o último ônibus. Minha mãe preocupada, meu Deus, o que aconteceu com aquela criatura que saiu de casa com um monte de desenhos para entregar para Gal? E aí, quando ela me viu descendo do ônibus, ela já se emocionou. Que eu vim com flor, com cartazes, com pôsteres, sem os meus desenhos. E ela falou assim, você não tem jeito, né? Você consegue tudo que você quer. Bora entrar, que eu vou esquentar a tua comida e você me conta o que aconteceu. E aí eu contei tudo. Ela falou, aí eu falei, amanhã eu tinha que ir para o fã-clube, mãe, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não te preocupa. Aí eu vou te dar o dinheiro da passagem. Olha, E assim foi. E eu fui no dia seguinte com o fã-clube. E a partir dali eu me tornei vice-presidente do fã-clube. Fiquei trabalhando com o fã-clube durante todos os domingos. A gente se reunia para montar material de Gal. E eu passei a desenhar as capas dos jornais informativos do fã-clube, porque eu ilustrava, né, a caricatura da Gal. Então, cada semana tinha uma capinha diferente assinada por mim. E assim eu fui me tornando a vice-presidente. Mas durou pouco tempo, porque 1 ano e pouquinho depois, o Fabiano, aquele período era muito louco, Cíntia. Então não era permitido você ser você. E o Fabiano era muito, muito feminino. Hã? preconceito, né? Era uma coisa assim absurda. Ainda existe até hoje, né? Olha, Cíntia, eu acho que não. Melhorou? Você Muito, acha que melhorou? Sério? muito. A gente vai chegar lá se tivermos tempo. Se você não falar, acabou, Gal, aí a gente marca um outro dia. Mas mudou muita coisa. Resumindo a história, o Fabiano se assumiu homossexual. Na verdade, se assumiu não. A mãe descobriu porque pegou ele com um rapaz e foi um escândalo na família. Colocaram ele para fora de casa e aí ele se suicidou. E se jogou do prédio que ele trabalhava ali no setor comercial sul. Eu tentei assumir a presidência do fã-clube porque eu era apaixonada por todo aquele material. Mas a mãe dele extremamente desesperada com aquela situação de ter perdido o filho. Ela culpava a Gal, ela dizia foi a Gal que fez meu filho virar gay por causa das músicas, por causa da beleza dela, por causa de sei o que, ele queria ser a Gal e tal. Tinha tanta coisa idiota, né? Tanta hipocrisia, e aí ela culpou a Gal, ela queimou todo o material do fã-clube, discos, fotos, tudo, e destruiu o fã-clube. E eu fiquei ali ainda em luto, porque eu não tinha mais referência. Em 90, eu fundei o fã-clube O Sorriso de Gal. Eu ainda não era Gal, ainda não cantava, fazia nada. Eu só trabalhava como serviços gerais na loja de Você já tinha discos. esses cabelos grandes assim? Não, não, tinha não. Era garoto, meu amor. E aí, em 90, eu fui para o Rio de Janeiro, na companhia de uma grande amiga. Fiquei ali um tempo em Botafogo. Eu sempre fui muito para o Rio, porque meu pai era carioca, da região serrana, Petrópolis. Mas eu conhecia pessoas e tal. Fui passar um tempo em Botafogo e a Gal entrou em cartaz, já no comecinho de 91, com um show plural, onde teve o Rock in Rio 2, que a Gal participaria. Então eu fui
para o Rio para assistir a Gal no Rock in Rio. Quando eu cheguei lá, ela cancelou o Rock in Rio, porque achava que o show dela não era apropriado para aquele tipo de festival, e não quis mais participar, mas entrou em cartaz no Canecão com o show Gal Plural. E aí eu fui para o Canecão na cara dura, assim, falar, olha, eu sou presidente do fã-clube Sorriso de Gal, eu preciso assistir. E aí eu conheci o Amin Kader, o Guto Burgos, que é o irmão da Gal, alguns presidentes de fã-clube, Darcilinha, que já não existe mais entre nós, mas fiz amizade com o Guto, que era amigo da Gal, conversamos sobre o Fabian e sobre a história toda, e eu assisti 8 noites seguidas o Canecão, e todas as noites eu ia para o camarim. Na primeira noite que eu fui para o camarim, a Gal já me olhou e falou assim, foi você que subiu no meu palco em Brasília. Eu falei, meu Deus, ela lembra disso de tanto tempo atrás, eu fiz isso em 87, nós estamos em 91. Ela vê gente todos os dias diferentes, nos shows, nos bastidores, como ela lembra de mim, né? Gal Maria, eu vou só interromper você um pouquinho, porque entrou uma pessoa aqui maravilhosa, que eu já fiz uma live lindíssima com ele, e eu não posso deixar de dar as boas-vindas a ele, e eu quero muito, ele veio aqui, está te olhando, é o grande mestre Menescal. Roberto Menescal está aqui conosco na live. Meu Deus, que alegria! Roberto Menescal está aqui, o pai da Bossa Nova, está aqui conosco. Já tive a alegria de entrevistá-lo algumas vezes. E ele está aqui. Seja muito bem-vindo, Roberto. Você é um querido, viu? Um beijo, Menescal. Eu só não vou mais pedir para eu cantar hoje, porque eu não teria coragem de cantar na frente desse mestre. Pelo contrário, aí é que você teria a oportunidade de cantar na frente dele. É aquela pessoa que ela abraça e ele sempre diz o seguinte, Cíntia, eu agradeço a você por me dar as oportunidades, a todos, né, claro, de descobrir pessoas novas e talentos novos. Então, ele está sempre em busca de talentos novos. E ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigada pela participação. Que honra. Pode continuar, querido. Que honra. Eu sei que ele entrou aqui porque é seu amigo, te conhece, tem admiração. Mas que honra estar aqui diante de Roberto. O que estávamos falando? Você estava contando de Gal, do show de Gal, que você conheceu o Gal. E ela disse que lembrou de você quando você subiu no palco. Exato. Aí isso era em 91. Depois de um tempo eu voltei para Brasília, e voltei a morar em Brasília, mas aí eu já estava tentando me manifestar da forma que eu sou. Então, foram passagens terríveis, né? De não aceitação, de discriminação dentro de casa, de minha mãe dar na minha cara e falar, antes de você se deitar com um homem, dê um tiro no seu ouvido, como seu pai fez, mas morra homem, porque você nasceu para ser homem. Então tiveram umas coisas bem barra pesada, que eu entendo perfeitamente. Minha mãe vem de Manaus, minha mãe tinha uma outra cultura, não era maldade, ela queria transformar aquela criatura no que ela achou que tinha que ser. Sim. Até mesmo para proteger, né, da maldade da cidade, porque ela via histórias de travestis sendo assassinadas dioturnamente. Então ela tinha muito medo. Eles têm um medo. Um medo né? E eu entendi aquilo, eu falei, bom, eu tenho que sair de casa. E eu me reuni com mais outros 3 amigos gays, uma que era trans como eu, mas a gente se entendia gay, porque a gente não sabia nem o que era ser trans. Mas ela hoje em dia é a minha referência, assim, eu digo que é a sobrevivente como eu. Ela é uma mulher maravilhosa, funcionária pública, trans, linda, querida, e que foi a primeira pessoa que eu busquei quando eu decidi a iniciar minha transição. Mas isso lá, nos anos 94, me mudei para morar com amigos numa kitnet, que nós não tínhamos nada. Era só uma mesinha de bar com 2 cadeiras e uma geladeira. Ponto final. A gente dormia em cima das cobertas. Mas era de muita liberdade, assim, que eu posso ser quem eu quiser e tal, não sei o quê. Gal Costa veio para Brasília com um show, O Sorriso do Gato de Alice, que coincidentemente lembrava o nome do meu fã-clube, que era O Sorriso de Gal. Eu falei, puta que... Desculpa, poxa vida. Mas, gente, como é que pode, né? Eu lanço um fã-clube, O Sorriso de Gal, a Gal chega com um show e um disco chamado O Sorriso do Gato. E fui para o show. Eu já estava com o cabelo black powerzinho. Meu cabelo sempre foi crespo, então já tinha aquele cabelo redondinho, uma bolinha assim, quase que como a Gal quando apareceu ali no Divino Maravilhoso. E fui para o camarim por conta assisti o ensaio. Cheguei cedo no teatro, assisti o ensaio, depois fui para o camarim, assisti o show todo, e a Gal sempre me olhando muito. E depois do show, quando
quando eu fui para o camarim mais uma vez para me despedir, com 3 amigos comigo, do fã-clube, a Gal ficou olhando, 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 ela estava magrinha naquele show, então a gente tinha um corpo parecido naquele período. E era o show que ela mostrava o seio e tal. Já na despedida, ela virou para mim e falou assim, é impressionante, se você passar um batom vermelho na boca, você fica minha cara quando eu tinha tua idade. A produção dela ouviu isso. E aí deram um sorrisinho, se chamava Fafá, que era a secretária da Gal, e Marlene Moura, a maquiadora da Gal. E aí as duas me puxaram para o canto, a Gal se distraiu dando autógrafos, tirando fotos para as outras pessoas, me puxaram para o canto e falaram, você tem coragem de se vestir igual a Gal para vir amanhã, para a gente fazer uma surpresa para ela? Eu falei, claro que eu tenho. Então chega amanhã vestida de Gal Costa, porque a gente vai fazer uma surpresa para Gal. Foi a primeira vez que eu me vesti como Gal. E eu demorei um pouco, fui escovar cabelo, fazer maquiagem, atrás de roupa em brechó. E eu cheguei com flor no cabelo, batom vermelho, toda maquiada e tal. Quando eu cheguei, o show já tinha começado. Eu falo demais, né, Rony? Ele está dizendo que você fala muito bem, prende a atenção. Realmente você se expressa muitíssimo bem. Que bom. É. Cheguei atrasada no show, aí a Fafá, mandei chamar a Fafá e tal. A Fafá chegou para mim e falou assim, olha, você vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente está levando a Gal para o palco agora. Quando começar o show, eu venho te buscar. Isso na descarga, lá atrás do teatro, onde entra e sai material e os artistas. Começou o show, ela foi me buscar e falou, olha, você vai ter que passar pela coxia aqui por trás, vai ter que passar por cima do palco. A bilheteria não é nossa, a gente não tem acesso para te colocar pela bilheteria. Tenta não chamar atenção e passa pelo cantinho do palco e desce para a plateia. Você vai sentar no chão, com o bracinho ali em cima do palco, mas tenta não chamar atenção. Como não chamar atenção, Cíntia, se eu estou vestida igual a Gal, com a flor no cabelo? Não tem Na hora que eu apareci no palco, o Teatro Nacional inteiro se levantou e aplaudiu, achando que fazia parte do show. Então não teve como não chamar atenção. Na hora que eu apareci, foi a primeira vez que eu fui aplaudida na minha vida. A Gal parou de cantar e ficou olhando. Ela estava sentada no chão. E ela falou, eu me perdi. Gente, aplausos, o nome dela é Gal. E aí ali as pessoas começaram a me chamar de Gal, os meus amigos todos. Mas essa noite não se encerrou aí. Acabou o show, eu não quis encontrar com a Gal no camarim vestida de Gal. Era a primeira vez que eu estava me vestindo dessa forma. E eu falei, é muita afronta, é muito... Eu senti quase que como um desrespeito. Ah, eu estou querendo imitar você, não tenho nada a ver com você. Olha que pretensão, querer parecer a Gal. E eu falei, ah, eu não estou confortável para encontrar com a Gal, não. Gal, vamos no camarim e tal. Eu falei, não vou. Eu travei e não quis ir. Então vamos para a boate. Tem uma boate aqui perto, que é uma boate gay. Eu falei, gente, sério, eu tinha medo dessas coisas, né? E aí eu falei, sério e tal, vamos, a gente vai se divertir hoje, você tem que mostrar esse look. Chegando na boate, estava acontecendo a final de um concurso para escolher o mais novo artista transformista de Brasília. A boate se chamava New Aquarius, era a única boate LGBTQIAPN+, que se chamava só GLS, que tinha em Brasília. Então artistas vinham para cá. Luiz Fernando Guimarães, Marina Lima, Rogéria, maravilhosa, fazia shows nessa casa. Quando eu cheguei, o dono da casa... Minha vida é cheia de coincidências, que eu digo que é o universo que trabalha para mim. Eu digo que eu nunca estou só. Né? Quando eu cheguei na porta... Atrás. Eles correm atrás de você. Você não corre eu atrás. Eu não corro atrás. Eu nem me mexo. Imagina quando eu cheguei na boate, o dono da boate, coincidentemente, estava ali na porta, vendo o movimento e tal. E aí ele falou assim, bicha, você é a cara da Gal, vem cá comigo. E já passou o braço no meu e me levou para dentro da boate. Eu não paguei nem a entrada. E já falou assim, você sabe alguma música da Gal? Eu tô impressionado, você é a cara da Gal, que não sei o quê. E eles achavam que eu parecia mesmo. E aí eu falei assim, eu sei todos. Eu tinha acabado de sair de um show da Gal, né? Banhada de Gal. Então, assim, feliz com tudo aquilo. Eu falei, sei todos. O que você cantou? Aí ele falou, você vai fazer o show da Gal. Aí ele escolheu Força Estranha e Meu Nome é Gal. E eu fiz sem concorrer, porque era a final de um concurso. Então os candidatos já tinham se inscrito, já tinham tido eliminatória e tal. Ele falou, você não pode concorrer, mas você vai fazer o concurso. Assim, antes dos jurados anunciar quem é o vencedor, você sobe no palco e faz 2 números. Posso escolher qualquer música? Conheço todas. Aí ele colocou para tocar Força Estranha e Meu Nome é Gal. Naquele momento,
eu fui mais uma vez ovacionada. O público aplaudiu de pé, lógico, porque o boate não tem onde sentar, mas assim, o público enlouqueceu com a Galzinha no palco. E aí eu fui contratada, mesmo sem ter concorrido, mesmo sem ter participado do concurso, eu ganhei como a estrela da casa, porque aí eu fui contratada para ser a estrela daquela casa e fazer shows todos os finais de semana. Então, toda sexta e sábado eu estava ali, me apresentando e convidando algumas pessoas. Então, Rogéria foi convidada, alguns artistas nacional, mas eu era a estrela daquela casa durante 2 anos, eu fiquei fazendo isso. E convidei chegamos a fazer um especial inteiro de Gal. Foi aí que carreira profissional. Aí foi a minha primeira expressão artística. Ali nasceu a Gal. Ainda que dublando, mas não deixa de ser uma grande expressão artística, porque é preciso ter talento para saber dublar, né? Eu admiro muito quem dubla bem. E eu dublava de maneira que as pessoas diziam assim, até a respiração dela você faz igual, é impressionante, parece que a voz está saindo de você. Fiquei muita paixão pela Gal, né? Eu conhecia todas as músicas, as divisões e tal. Uma pena que eu não saiba cantar como, nem perto dela, mas eu dublava bem. E aí fechamos um dia para um especial só de Gal. Foram 2 horas de show, e olha isso, fazer 2 horas de show dublando, é preciso que a dublagem seja bacana para não ficar chata. Verdade. E muitos atores, pessoas de teatro e artistas foram para essa noite, que era uma noite especial, a boate com cadeiras, quase como se fosse um teatro. E eu convidei minha mãe, porque eu queria que minha mãe visse aquilo. Eu já morava com amigos, não morava mais com minha mãe. Bom, aí eu falei para o meu amigo, olha, você vai explicar para minha mãe, quando ela chegar, que isso daqui é uma apresentação teatral, que eu fui contratada para imitar a Gal Costa. Eu não sou travesti e tal, morrendo de medo do pensamento da minha mãe. Minha mãe foi com meu irmão, a esposa do meu irmão e uma outra irmã, e assistiram, e ela se apaixonou. E aí no camarim ela falou assim, estou muito orgulhosa de você e tal, não sei o que, parará, enfim. Aí ela começou a fazer o meu figurino, começamos a ter uma relação mais próxima novamente, porque nesse período que eu fiquei morando fora, eu quase não ia ver minha mãe. Sim. Porque eu me sentia rejeitada. Eu falei, minha mãe não me aceita como eu sou, o que eu quero vendo ela, né? Mas depois desse show, a gente se aproximou, ela começou a fazer meus figurinos. Minha mãe era costureira. Então ela começou a fazer minhas roupas e, de vez em quando, ela pincelava umas coisas assim, porque ela fazia uns enchimentos para colocar no vestido, que não tinha seio, não tinha nada, e ela falava assim, por que você não põe um silicone? Olha! Por que você não põe uma bunda? Por que você... Hã? Que evolução, né? Que evolução! Ela ficou tão encantada com aquela figura feminina que ela falou assim, é isso que ela é. Ela entendeu ali que era aquilo que eu era. Sim, sim. E que eu não estava fingindo, que eu não estava imitando uma artista, eu estava me vestindo do que eu era. E ela quis facilitar. Mas acabou que, já em 97, bom, a gente tinha que viver uma vida dupla. Né? Travesti é travesti, transformista só se transforma para subir no palco. Então eu era transformista, eu era ali um rapazinho, fisicamente falando, que chegava vestida de rapaz, com boné, com camisa de homem, com tênis, calça jeans, ia para o camarim, aí eu soltava o meu cabelo que já estava grande, soltava o cabelo, me maquiava, me vestia, colocava peitinho postiço, espuma no bumbum e subia no palco para me apresentar. Eu não podia sair da boate daquela forma, porque além de correr o risco de ser agredida por transfóbicos e homofóbicos, não era aceita por travestis. Então as travestis daquele período tinham muita rivalidade com o artista transformista. Elas não aceitavam que um rapaz se vestisse como uma mulher para fazer uma personagem e ganhar dinheiro com aquilo. Porque elas sofriam muito, né, na vida delas. Então, eu apanho para ser mulher, eu apanho por ter peito, eu apanho não sei o quê. Aí vem uma pessoa, se veste igual mulher, sobe no palco, ganha dinheiro e vai viver a vida, vai levar porrada. Então, muitas vezes eu tinha que correr de travestis e de homofóbicos e de transfóbicos. E numa das noites eu tinha um outro show para fazer, e eu falei, hoje eu vou vestida de Gal, porque daqui eu já entro no carro do meu amigo, que era quem me levava para os lugares, quase como um produtor. E aí a gente já vai fazer a segunda apresentação, depois eu vou para casa. E na hora que eu saí da balada, eu dei de cara com skinheads. E que já me perceberam na hora, com aqueles tacos de beisebol.
E eu tentei correr, mas de salto eu não corri o suficiente e eu fui espancada por eles. E as pessoas corriam todas, ninguém ajudava, porque eram violentos, eles batiam até matar. Então, quando via-se skinhead, principalmente nas redondezas de boates gays, todos os gays voltavam para dentro da boate, as travestis corriam. E aí eu fiquei ali, eu fui espancado, eu só não morri porque passou uma viatura e eles dispersaram. Mas eu não só apanhei, eu apanhei de chegar a desmaiar e eles subiram em cima de mim e mijaram em cima de mim. Meu Deus do céu. Quanta violência, né? Quanta violência e desumanidade, né? E Muita ali eu desumanidade. percebi que eu não podia mais prosseguir. Quando me recuperei, eu raspei a minha cabeça, abandonei essa carreira de gal e me masculinizei, porque eu falei, eu não vou morrer, eu não quero morrer agora. Nossa. Alguns amigos meus morreram. Morreram pela agretão, né, pela transfobia, morreram por overdose, morreram por suicídio. Porque era muita pancada, era muito difícil. Você não era aceita na sua casa, você não era aceita no trabalho, você não era aceita na rua, você não era aceita em lugar nenhum. Travesti não andava na rua, Cíntia, porque se andasse levavam pedradas, as pessoas xingavam, né, e gritavam, polícia pegava, batia. Era uma coisa de louco aquilo. Eu E aí tenho, eu me tive um amigo que ele foi morto também dentro de casa por homofóbicos que realmente espancaram ele, enrolaram o fio de telefone nele, muitas facadas no corpo. Eu perdi um grande amigo, assim. Eu sei bem. Pois é. E aí, Eu perdi algumas amigas assim. né? E aí muitas outras caíram no submundo das drogas, da prostituição e da marginalização e do roubo e acabaram sendo, né, mortas por consequência daquele caminho. E eu falei, não é isso que eu quero. Não quero isso para minha vida. E eu comecei a trabalhar no salão de beleza. E aí eu abandonei a Gal, coloquei ela no fundo de um armário e fui me masculinizar e viver como se fosse um rapaz fantasiada. Quando é que você volta de novo dessa caixa? Quando é que... Essa caixa traz uma história longa e difícil de uma sobrevida, né? E de uma autodestruição. Mas eu acho que não convém mexer nisso agora. Nós podemos fazer uma live para falar sobre essa questão mais voltada Senão esse papo que estava tão gostoso vai começar a trazer coisas que não foram tão agradáveis. Mas eu fui sobrevivendo, vivendo uma vida inclusive, arrastada. inclusive, nós temos aqui um psicanalista chamado Marcos Souza, que estaremos numa live domingo, que é a live no Divã, e que a gente vai explicar, vamos falar. Depois eu estou com uma ideia aqui, e depois eu converso com você, para a gente falar e tratar sobre isso aí, mais uma outra live. E ele está dizendo aqui, Maravilha. uau, estou vendo uma grande artista de minha bela Brasília. Ele é daí, de Brasília. Que maravilha, obrigada. Pode falar. Mas você sabe que essa emoção, ela não é de trauma nem de dor mais, não. Eu não tenho nenhuma dor do que passou. Sim. Eu me lembro porque a cicatriz existiu, né? Ela existe. Então, quando você sara aquela cicatriz, ela não dói mais. Você lembra que naquele lugar eu cortei meu pé e machucou, mas essa cicatriz, ela te simboliza isso, ela te traz essa lembrança. Não dói. Então, essa comoção que eu senti aqui agora é de superação, é uma emoção de estar viva mesmo, é uma emoção de... É como se eu própria me entregasse o meu troféu. Então, é uma alegria, é como se eu estivesse realmente recebendo um troféu. É uma alegria muito grande poder ter passado pelo que eu passei e não ter me acabado ali. Mas a Gal só voltou na despedida de vida da minha mãe. Então, perto de eu fazer 50 anos de idade, agora recente, mamãe teve Covid durante aquela pandemia louca. E eu também estava, meus irmãos estava todo mundo. Mas eu falei, bom, eu estou com Covid, mamãe está com Covid, eu vou ficar com a minha mãe. E fui visitar minha mãe. Na verdade, da mamãe tinha dado um falso Covid, mas a gente sabia que estava, porque ela estava ofegante, com falta de ar, com dor no corpo e muito debilitada. Então a gente sabia que era, mas tinha dado falso negativo. Eu fui ficar com a minha mãe e quando eu entrei, aí eu fui passando água sanitária nas coisas, aquela coisa de álcool, não sei o que. Ela falou, larga isso aí, crioula. A minha mãe, como veio de Manaus, ela tinha o hábito de chamar as meninas de crioula e os meninos de crioulo, ou meu negro e minha nega. Aí ela falou, larga isso aí, crioula, senta aqui. Eu levei um susto, eu falei, a senhora tá louca? A senhora me chamou de quê? Foi a primeira vez que ela me tratou no feminino.
E ela falou assim, senta aqui, nega. Eu sentei no pé da cama, ela pôs os pés sobre o meu colo e falou assim, louca é você. Até quando você vai empurrar a sua vida fantasiada do que você não é? Olha, Eu fiquei muda olhando para ela. que Aí ela emocionante. falou, aí ela falou assim, me diga uma coisa, nega. O homem que nasce sem duas pernas, ele é menos homem que aquele que tem as duas? Eu disse, não. O fato de você ter nascido sem uma pepeca não pode te impedir de ser uma grande mulher. Olha só. Põe o Olha, teu cabelo, põe teu batom, põe teus peitos e vá viver aquilo que você nasceu para ser. Porque a minha vida acaba aqui. E eu falei, para com isso, mãe, a senhora vai viver muito ainda. Ela tinha 78 anos. Ela falou assim, vou não. Minha vida se encerra aqui. Morrer não é ruim. É quando o Papai do Céu te chama, te entrega o canudo e fala, a senhora está formada. Eu cumpri com tudo que eu tinha que fazer na vida. que coisa linda. Mas eu não poderia ir embora sem te dar o direito de voltar a viver. A sua vida vai começar a partir de agora. Nossa. 3 dias depois, a mamãe faleceu. E aí eu me mudei para a casa dela, porque a pandemia acabou com a vida de muita gente. Eu não Muito. estava conseguindo pagar aluguel, estava com o salão fechado, eu estava com a vida separando de um casamento. Então minha vida estava indo assim por água abaixo, como de muitas pessoas. Acabei de perder minha mãe, enterrei sem saber quem eu estou enterrando, porque o enterro do corpo era lacrado, era uma coisa de louco. Minha irmã, sabendo da minha depressão e do meu desespero, eu vou me matar. Ela falou, vem ficar na casa da mamãe, vamos ficar todos juntos, agora a gente precisa estar juntos e tal. Eu me mudei para a casa da minha mãe, que era em cima da casa da minha irmã. Porque minha mãe, enquanto estava viva, ela vendeu a casa que tínhamos, dividiu o dinheiro para os filhos, com a parte dela ela construiu um apartamento sobre a casa da minha irmã. E aí ela morreu, eu fui para lá. Então eu dei tudo que eu tinha de casa, né, geladeira, fogão, coisas para pessoas que estavam precisando mais, porque na casa da minha mãe tinha tudo. E fui ficar na casa da minha mãe. E martelando aquilo diuturnamente. Assim, eu deitava na cama dela e ficava ouvindo a voz dela. Põe teu peito, põe teu batom, vai viver o que você nasceu para ser. E aquilo ainda fui estendendo ali por quase um ano, ou talvez um pouquinho mais, porque eu fiz 50 anos em junho, mamãe morreu em março. Em junho eu fiz 50 anos. E eu só comecei a minha transição no ano seguinte, no carnaval, ali, depois do carnaval, no dia 2 de fevereiro de 2022. Tem 1 ano e 9 meses só que eu me assumi ser quem eu sou de verdade. E A aí, libertação, né? bater a asa da É. borboleta. Eu passei a minha vida no casulo ali, sofrendo no escuro, mas quando a borboleta sai, ela sai exuberante, linda. Ainda que a vida seja curta, porque a borboleta só dura 24 horas depois que se torna borboleta. Isso se o passarinho vier e pegá-la primeiro, né? Sim. Mas mesmo que me dissesse assim, se você transicionasse, só vai ter 1 mês de vida. Seria o único e verdadeiro mês de felicidade da minha vida. Porque hoje eu posso te garantir para qualquer pessoa que queira ouvir que eu nunca fui feliz em todos os meus 50 anos de vida como eu sou nesse 1 ano e 9 meses. Porque você Eu não preciso. é quem você é, né? Você não precisa se esconder. E existe uma felicidade muito grande aqui dentro dessa calmaria que te falo. Maravilha. E a gente Porque consegue. eu acordo feliz, eu não reclamo de nada, nada me incomoda, sabe? E eu tenho recebido o dobro de todos os maus tratos que eu recebi no passado, eu recebo de carinho, de amor e de respeito. Cíntia, eu moro numa região que a gente chama de periferia, porque é um bairro nobre, pobre de Brasília, Guará 2, mas é uma área pequena, né? Chama Polo de Modas. E eu chamo de periferia mesmo, é uma comunidade. Aqui todas as pessoas me chamam de Dona Gal, de diva, de rainha, Respeitada, de senhora. muito respeitada. Muito, muito, porque É só quando você tem. aqui, ó, que mãe cheia de sabedoria. O Mário está dizendo uma emoção de batalhas vencidas. O Oliveira está dizendo sempre me arrepio com sua história de vida, querida Gal, te amo. E muita gente, a Ismênia, uma história dá um belo livro. Dá mesmo. Já pensou em escrever um livro? Ai, ainda não. Mais um pouquinho, né? Talvez. Depois alguém escreve alguma coisa. Olha que Mas nós temos escritor aí já. O Carlos Leal vai te entrevistar e ele é escritor. Ele escreveu sobre a vida
Ele escreveu, ele já tem alguns livros. Um deles é o da Clemilda, né? Que ele está escrevendo. Agora tem a parte 2. Olha que legal. Vamos conversar, Pois Carlos. é, Carlinhos é uma pessoa maravilhosa e um grande escritor. Gal, eu não quero terminar essa live sem antes falar sobre o seu musical, né? Sim. O seu musical, o seu projeto, o Samba Transforma. Como é que isso nasceu? Por que nasceu? E como é que ele está, né? Quais os projetos do, do, do espetáculo aí agora para os próximos dias? Né? Já estamos Sim. chegando no final de ano. Então, depois que eu iniciei minha transição, felicíssima, aí tive um estremecimento familiar, naturalmente, que acontecesse. Minha mãe, antes de partir, ela me falou assim, muita gente vai sair da sua vida, mas a sua vida, ela é só a sua vida. Então, quem não quiser participar, mande para Futibiquise Biriribai, que era uma maneira que ela tinha inteligente de falar palavrão. E, de verdade, há 1 ano e 9 meses eu não falo com os meus irmãos. Saí de casa, tivemos um estremecimento, não teve um entendimento. E em seguida, mas assim, tá tudo bem. Eu recebo amigos maravilhosos que são muito mais que irmãos na minha vida, o tempo inteiro. E aí, logo em seguida, eu conheci uma moça no samba, que eu fui num samba perto de casa, e assim, eu sempre gostei de sambar, né? Eu sempre sambei muito, nasci sambando. E Bem, você aí, está muito bem. Eu vi os vídeos. obrigada. Eu vi os E vídeos. eu cheguei no samba, essa moça me olhou, no primeiro intervalo ela se aproximou e falou, quero saber seu nome, eu quero te apresentar uma pessoa. Me apresentou o presidente da escola de samba Lobo Guará, daqui de Brasília, Olha, e é um cara maravilhoso, o esposo dela. E aí ele me convidou, falou, quero você sambando, desfilando na minha escola. E eu falei, tá aceito o convite, eu adoro sambar, nunca tinha saído em escola nenhuma. Logo em seguida surgiu o concurso para eleger o reinado da corte de Momo. O rei Momo, a rainha do carnaval, a princesa, e pela primeira vez teria o título, o cidadão do samba, pela primeira vez teria o título de diva trans do carnaval. Porque antes ainda era um termo pejorativo e errado. Era rainha gay ou miss gay. E trans não é gay, né? Que fique claro isso. E aí eles, pela primeira vez, teve esse título de diva trans. A essa minha amiga Luciene, que está aqui ouvindo tá a aqui. história, Adoro você e a nossa história. ela me mandou uma mensagem, me ligou e falou assim, Gal, olha isso, você mandou o link para inscrição. Aí eu falei, ah, não, nego, eu não gosto de concurso, não. Imagina, 52 anos de idade participar de concurso, eu estava com 51. 51 anos de idade participar de concurso? Imagina, tem muita menina linda com peitão que samba. Não, vou não. Gal, defende a nossa escola, o Lobo Guará, e você tem tudo a ver. Vai ser a primeira vez que vai ter o título de diva trans nessa categoria. Aí eu pensei, eu falei, bom, em nome de todas as moças trans que morreram no passado por toda a violência, em nome de todas que virão, eu vou ser a primeira diva trans de Brasília. Aí eu falei para a Luciene, ela sabe disso, está aqui, vai dizer que não é mentira. Eu falei assim, eu não vou concorrer não, Lu. Ah, não, por favor. Eu falei, não, não vou concorrer. Eu vou ganhar. Esse título tem que ser meu. Não por eu ser melhor que nenhuma outra, mas eu me devo esse título. Eu me devo a honra de representar todas as moças trans que foram embora pela violência e as que virão. Eu quero deixar portas abertas para as que virão. E foi assim que aconteceu, na hora do concurso lá, que eu entrei, eu falei assim, ah, pode pôr a coroa, porque já sou eu. Bem humilde. Mas Não assim, é nem questão de me achar melhor, jamais seria. você Mas é a questão tem de uma que passa eu tenho uma intuição muito forte, eu sei quando a coisa vai acontecer. Assim como eu saí de casa dizendo, eu vou encontrar Gal Costa, eu vou pegar os desenhos, eu vou assistir o show, eu saí de casa falando, eu vou ganhar esse concurso. Não por ser melhor, mas porque eu preciso ter esse título, né, muito representativo para mim, para honrar a memória da minha mãe, a memória das minhas amigas que foram, e para deixar a porta aberta para as que virão. aqui. E eu percebo que as que concorreram comigo perceberam que era merecedor aquele título e nos tornamos amigas. Elas falam assim, Gal, você representa muito a todas nós. Num desfile das escolas de samba como diva trans, as travestis e trans que estavam na plateia, elas batiam palma e falando, você é maravilhosa. Então não tinha rivalidade, elas se sentiram de fato muito representadas.
Aí, diante dessa visibilidade, tudo, me ligou um rapaz, que é um violonista, e eu já tinha estreado como Gal Maria, tá, Cíntia? Só para tentar resumir tentar ser a mais sucinta possível. Quando eu encerrei a carreira de Gal, eu só sobrevivi porque eu comecei a cantar. Foi isso. Eu comecei a cantar com o nome de Plural, e eu cantava nos teatros de Brasília, com grandes músicos de Brasília. E eu comecei a cantar por minha conta. Aluguei o teatro, pagava o aluguel do teatro, contratava os músicos, trabalhava igual uma cachorra no salão, mas fazia os meus showzinhos ali nos teatros, vendia ingresso e tal, cantando MPB, músicas que eu sempre gostei. Começou a ter uma visibilidade, eu falei, não é isso que eu quero para mim, eu não quero ser reconhecida como cantor, eu não nasci para ser cantor, eu nasci para ser cantora. E vai ser mais trabalhoso para mim desconstruir essa figura e me tornar quem eu sou, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu me tornaria quem eu sou. Eu encerrei minha carreira de Plural também. E eu estreiei no ano passado, exatamente no aniversário da Gal Costa, no dia 26 de setembro, o último aniversário em vida da Gal, com o show Gal Maria Canta Gal Costa. E aí foi quando eu estreiei como Gal Maria, fazendo uma homenagem a Gal. Infelizmente, em novembro a Gal faleceu, aí eu voltei para os palcos, Gal Maria em tributo a Gal Costa. Já era um show tributo. Então foram essas duas únicas apresentações que eu fiz de Gal Maria, ainda com uma certa insegurança, como é que eu uso a minha voz, como é que tá, como é que isso, como é que aquilo, como é que vai ser a aceitação do público. Tem toda uma delicadeza em volta disso. Aí um rapaz, depois desse concurso que eu ganhei como diva trans, ele me mandou uma mensagem e falou assim, meu sonho é eu sou músico, meu sonho é acompanhar a senhora num show de voz, violão, de samba. E eu falei, vamos conversar sobre isso. Ele veio até minha casa, a gente começou a traçar um roteiro, o Samba Transforma, que na mesma hora já veio esse nome na minha cabeça, o Samba Transforma. Esse vai ser o nome do espetáculo. Comecei a selecionar as músicas. Boa noite, Andrade. Andrade Artista. Ele é o meu companheiro aqui de luta. Vamos aí atrás de estamos com um grande projeto de cinema na mão. E ele é o já deu certo. Ah, sim. Estamos para gravar um agora em Tiradentes, ou em Minas agora. Depois a gente conversa. Tá. A gente conversa. Aí vamos fechar a história do Samba Transforma, então, que ele me convidou e a gente começou a preparar o repertório. Mas na frente, um pouquinho, ele se desligou. Ele não se... Enfim, não deu certo. Não estava dando choques de agenda, de não sei o quê. E aí entrou um outro violonista que já toca muito samba, que é o Toninho, e o percussionista Zac. E eu convidei a Luciane para fazer o back vocal, que já tinha feito o back vocal na minha estreia lá no show de Gal. Gal Maria Canta Gal Costa. E aí estreamos esse show no dia 13 de outubro, aqui em Brasília, que é um passeio por clássicos do samba, né? Então tem Jovelina Pérola Negra, tem tudo isso, e alguns poemas meus, textos de minha autoria. Você tem poemas também? Eu escrevo. Olha, eu quero ver depois, tá? Tá. E aí foi isso. E aí estreamos. Só tivemos 2 apresentações até agora. Mas tem... Porque aí, tem é um projeto... Hã? Tem mais apresentações vindo por aí, agora final de ano? Acredito que só ano que vem, Cíntia, porque é um projeto independente, sem fundo de apoio nenhum. Então, tudo é feito por nós, assim. O aluguel do teatro, ECAD, direitos autorais, cachê de músicos, tudo é assim. Os músicos são meus parceiros, companheiros, que toparam fazer por portaria. Então, se deu, se não deu, ninguém ganha, é uma coisa de louco. Isso também é muito desgastante, porque a gente gasta com ensaios, com, né? Deslocamento. Você não está utilizando das leis de incentivo? Eu sei que não é fácil, eu sei que a burocracia é muito grande, mas nós estamos aí com as leis de incentivo. Olha quem entrou aqui conosco, outro grande artista, que já esteve também comigo em live, Lula Ribeiro, grande artista da terra aqui sergipana, que mora em Minas, mas que tem grandes parcerias aí com grandes cantores, e está com um projeto novo, né, Lula? Lula Ribeiro, um grande Maravilha, Lula. Lula é maravilhoso. Eu acompanho, Cíntia. Então, na época ali, antes de Gal Maria, eu cheguei a fazer um disco quase que inteiro, né? Um álbum inteiro, não foi lançado. Teve uma mixagem com a participação de Elza Soares, com uma música minha, e um parceiro de São Paulo, que chama Entre o Espinho e a Flor, que a Elza adorou. E aí não deu tempo de gravarmos juntos, porque
enfim, ela faleceu. Mas, e aí não participei de nenhuma licitação, de nenhuma edital. Então a gente fez assim, de amor. Vamos fazer um show? Vamos. Foi assim que aconteceu. E aí por isso a gente parou agora. Porque primeiro que agora, final do ano, são eventos gigantescos. É verdade. Então a gente não pode competir com esses grandes eventos fazendo uma apresentação independente, porque os shows de nível nacional vão lotar e o nosso não vai. Então vamos dar uma paradinha, ano que vem a gente retoma as atividades do Samba Transforma. E Foi aí, assim a ideia. aí sim você pensa na ideia do projeto ser inscrito na lei, agora tem a Audi Blanc também, né? Aí sim, tem a Audi Blanc, tem a Paulo Gustavo. Que Paulo é Paulo Gustavo. Gustavo, Ronê. É a Audi Blanc não, perdão. A Rouanet. Audi Blanc não, Audi Blanc não. É a Rouanet e a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo é mais audiovisual, mas tem uns 30% que também beneficia também cantores. É. E se inscrever nessas leis aí para a gente colocar esse projeto musical aí a nível nacional, né? Você é uma pessoa que precisa ser mais conhecida, mais vista e fazer grandes parcerias também aí com grandes cantores também. Nós temos assim, nós somos um celeiro de artistas, né? Sim. O Brasil é um celeiro de grandes artistas e pessoas como você que ainda não ganharam o Brasil, mas que aos pouquinhos vai chegando lá, porque tem talento. Obrigado. Nós estamos chegando ao final da nossa live, infelizmente. Eu sei que a metade do que eu tinha feito aqui eu não te perguntei. Porque nós merecemos eu não deixei, né? Gal Maria. Não é que você não deixou, é porque você tem conteúdo, e conteúdo rico, que prende a gente. Então, assim, sua história de vida realmente ela é muito rica. Nós temos um tempo assim para terminar a live, senão ela também se torna muito, né, estendida. Mas assim, nós voltaremos aí em breve com a Gal Maria. Quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui presentes. Muita gente entrou na live. Infelizmente, o Instagram conta com certas instabilidades, não só de imagem, mas como também de visualizações. Muita gente entrou aqui na live e essa live vai ficar gravada aqui, né? E vai subir também ainda hoje, se possível, para o YouTube, tá? No canal lá do YouTube, também essa live está subindo para lá. E quero agradecer, em especial, a minha estrela da noite, a Gal Maria. Estou encantadíssima com a história de vida dela. Conta comigo, Gal, para todas as suas divulgações, todos os seus trabalhos. Eu estou aqui. Vamos ficar conversando em box. Você entra como convidada, mas sai daqui como amiga. E travou. Travou um pouquinho, né? Travou ela, travou eu, travou todo mundo. Preciso salvar a live. Instagram, Ismênia. Instagram tá péssimo. Mas graças a Deus conseguimos chegar, né, ao final da nossa live. Tudo bem. Ela caiu, tá vendo? Mas deixa eu ver se ela volta, gente, só pra gente se despedir, né, com ela aqui. E agradecer a todos vocês. Foi uma live maravilhosa. Ela é uma pessoa que... Ó, tem muita gente aqui, mas o Instagram, ele tá meio bugado mesmo. Vamos ver se ela entra de novo. Ela não aparece mais aqui para mim. E é isso, gente. Nós estivemos hoje com a grande artista Gal Maria, ela que é cantora. Obrigada, Carla. Obrigada. E travou. Eu queria que ela voltasse para se despedir, mas ela não está aqui. Vamos ver se ela volta um pouquinho. Sim, obrigada, Andrade. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo e com a Gal. Gal precisa ser uma artista mundial. Verdade, Luciene, concordo. Ela tem muito talento. Ela não está conseguindo entrar. Então, eu vou encerrar a live, agradecendo a participação de todos vocês. E a minha convidada, que saiu, que já esteve aqui, foi bem no finalzinho, né, que aconteceu isso. Então, eu vou salvar essa live para eu não perder esse conteúdo. E vocês nos acompanhem lá no meu feed. Viu? Obrigada, boa noite a todos e até mais ver. Obrigada, Oliveira. Muito obrigada. Muito obrigada. Aguardem as próximas entrevistas.
Vou encerrar agora. Realmente ela não está conseguindo entrar. Então, eu vou encerrar para não perder a live.